Miguel, boa tarde. Finda mais uma época desportiva de voleibol. Uma época cheia uma época de muito trabalho, cerca de 10 meses de trabalho. Uma época de superação, de dificuldades e de conquistas. E pego nesta palavra, conquistas, porque estamos aqui num local mítico do Leixões, o mítico Cisa Vieira, onde foram conquistados muitos títulos, precisamente na modalidade de voleibol. Porquê a escolha deste local? Olá, mais uma vez. Foi aqui que, pelo menos para mim, foi aqui que começou tudo. Para alguns da minha geração e antes da minha geração também, este era o local mais emblemático que nós tínhamos do clube. Era aqui que se começava a fomentar também um bocadinho do que vão perguntando, do tal sentimento, do que é que significa o Leixões para nós. E o Leixões aqui significava muito, era o nosso local de treinos, era onde nós jogávamos e era aqui que nós começávamos a sentir um bocadinho o que era o clube em si. Já tínhamos adeptos, mas os adeptos até nesta altura até eram os próprios jogadores do clube que ao sábado à tarde e ao domingo à tarde entrávamos aqui à 1 da tarde e saíamos aqui às 9 da noite e víamos os diferentes escalões de formação a jogar e portanto parece-me que é o sítio mais emblemático, é um sítio que me diz muito, também eu sendo da cidade e do clube é um sítio que me diz muito, portanto acho que nada melhor como ponto de partida para começarmos aqui. Nem mais. Então, seguimos como ponto de partida para a nossa conversa. Vamos a isso. Miguel, agora sim, dentro do local onde tudo efetivamente começou, conta-nos um bocadinho da tua história e do teu enquadramento até à chegada a treinador das Sereias do Mar. Começou, falávamos lá fora, começou aqui. E eu e muitos outros tantos, que muitos deles ainda continuam a jogar, outros também já viraram treinadores, outros já se afastaram da modalidade, mas tivemos todos este ponto aqui em comum. Nós começávamos aqui, começávamos a sentir aqui um bocadinho do que era o voleibol de Leixões, essa parte de termos que falávamos lá fora, nós já começávamos a ter algum contacto com os adeptos aqui de facto. Nós tínhamos aqui sábados e domingos à tarde, em que à chegada, mais ou menos às 2 da tarde, já tinha uma fila de carros lá fora, porque os pais vinham todos cá deixar os filhos. Os diferentes escalões de formação juntavam-se aqui, um jogava às 3, outro jogava às 5, outro jogava às 7, e independentemente da hora que chegassem, a que jogassem, desculpem, chegavam todos à mesma hora e ficavam aqui a apoiar os outros diferentes escalões, fosse masculino, fosse feminino. Eu pego um bocadinho na essência das tuas palavras, das palavras que foste dizendo até agora. A essência, quando digo essência, é o ADN Leixões, a mística leixonense. Quais os fatores que tu consideras que foram determinantes para esta época que podemos considerar de sucesso de trabalho do voleibol feminino do Leixões? Houve muitos. Não foi o 100% de sucesso que nós queríamos, mas sim, eu também acho que pode ser considerada uma época positiva, até mais do que de sucesso, uma época positiva para nós. Os vários fatores que se ligaram foi o que fez com que essa época fosse positiva. Nós tivemos uma direção absolutamente extraordinária, do início até ao fim, na construção do plantel, na parte ainda antes de começar a pré-época, em que começávamos a definir quais as condições de trabalho, como é que o iríamos fazer, a própria escolha das jogadoras e o investimento que o clube faz nestas jogadoras que bem o mereceram, o acompanhamento durante a época, o que foram sentindo connosco, a tranquilidade que nos deram sempre para trabalhar. Acho que a direção é absolutamente fulcral nesta época positiva. Depois, a escolha das jogadoras, o caráter das jogadoras, a forma como trabalharam. Nós falamos já várias vezes sobre isto, mas é de enaltecer de facto. Nós fomos a primeira equipa do campeonato a começar a trabalhar. Ainda estávamos numa época muito indefinida na altura, nós tínhamos acabado de sair de confinamento, mal pudemos sair de casa, nós começamos logo a trabalhar, na altura ao ar livre e com as medidas de segurança todas a serem respeitadas. Mal abriram os pavilhões, e aqui mérito também a ser dado à Câmara Municipal de Matosinhos e à Matosinhos Sport, porque de facto conseguiram com que nós
imediatamente, já não vos sei precisar, mas penso que 2 dias depois de terem liberado os pavilhões, nós entramos logo dentro do pavilhão, tivemos uma ajuda preciosa da Matosinhos Sport para que todas as medidas de segurança fossem respeitadas, tivemos que nos adaptar a muita coisa, porque não estávamos habituados àquilo, rotinas de entrada no treino, rotinas de entrada no pavilhão, tivemos que alterar muita coisa, mas este primeiro passo foi muito importante, nós começarmos a trabalhar muito cedo e visto ser uma equipa nova, na sua grande maioria, ou seja, muitas jogadoras nunca tinham jogado juntas aqui no Leixões, foi essencial para nós começarmos tão cedo e também fez com que o grupo começasse a ser formado mais cedo. Os ritmos de trabalho, as ideias para a equipa, as ideias para cada jogador individualmente, tudo isto se começou a montar muito cedo. Tivemos a felicidade das jogadoras acreditarem muito no processo logo desde o início, que ajudou, de perceberem que até fruto da época anterior nós tínhamos parado em março, que nós precisávamos de recuperar esse tal tempo perdido e tudo se começa a montar aqui. Eu acho que o momento mais decisivo foi mesmo este, foi o pós-confinamento e uma altura em que nós começamos a trabalhar. E juntando isto tudo, e mais uma vez dizendo, o caráter das jogadoras, o que elas têm para dar à equipa, para dar ao clube, foi a juntar a isto e à direção que tanto falei e a todos os outros aspectos, acho que isto é absolutamente decisivo. As jogadoras que nós contratamos encarnaram muito bem o espírito de nós vamos ter que trabalhar muito, mas nós vamos gostar muito de trabalhar aqui todos os dias e eu acho que isto foi o espírito que se sentiu durante o ano todo, não é só nestas partes finais. Logo do primeiro momento em que nós iniciamos, foi sempre um ambiente muito positivo de lutar mais, de melhorar, de fazer com que a outra fosse melhor e isto é muito difícil de alcançar e foi alcançado muito cedo e daí este tal espírito que eu acho que transparecia para toda a gente que nos via, acho que este é dos aspectos mais fundamentais. Consideras que esta época das Sereias do Mar sai ainda mais enaltecida pelo facto do campeonato de voleibol feminino ter sofrido constantemente alterações, e quando falo de alterações falo do incremento de competitividade, do incremento de investimento, e além disso queria também ouvir um bocadinho, alguns comentários sobre a parte final da época, especificamente o apuramento de campeão. É verdade que nós tivemos também que nos adaptar para construir um plantel mais forte, porque de facto o campeonato cada vez está mais forte. Eu acho que assistimos aqui ao campeonato com o maior nível competitivo de há muitos anos atrás. E pelo menos desde que eu acompanho o voleibol feminino, não me lembro de um campeonato tão competitivo. Nós tivemos 6, 7 equipas a lutar para ficar nos 4 primeiros, isto nunca aconteceu. A diferença entre os 4 primeiros e os de baixo já ficava sempre muito grande em termos de qualidade dos plantéis e da qualidade do jogo que apresentavam. Este ano tivemos 6 equipas, pelo menos que destas 6, as 2 que ficaram de fora podiam muito bem ter ficado dentro e alguém podia ter saltado fora. Tivemos equipas, e o nível médio do campeonato sobe muito, tivemos equipas que noutros anos ficariam seguramente ou ao meio da tabela super confortáveis ou lutavam para ficar nos 4 primeiros que ficaram na fase dos últimos e portanto este nível médio subiu muito e nós tivemos que nos adaptar. Acho que enaltece o nosso trabalho, de facto, num campeonato, no que eu acho que foi o campeonato mais competitivo de sempre, nós termos estado em todas as decisões, ou seja, nos 4 primeiros, na final da taça, a ganhar a taça, na final do campeonato. Eu acho que enaltece muito o trabalho que todo o clube fez. Em função disto, e falando do play-off final, porque também já falamos dele e também não vou ser muito longo, acho que um bocadinho no seguimento do que estava a dizer, nós tínhamos a perfeita noção do investimento gigantesco que o nosso rival, a JTM, fez, mas acho que a maneira como lutamos até ao fim, até porque foi um jogo que seria decidido a melhor de 5, em que a JTM nos ganha 3-0, em que 2 jogos são um 3-2 e logo isso espelha o equilíbrio que esteve presente em todo o play-off. Acho que eles fizeram com que nós também nos tornássemos uma equipa melhor, ao mesmo tempo em que eu tenho a certeza que nós obrigamos a JTM a ser uma equipa melhor. Portanto, acho que isto
é um bocadinho o que caracteriza este play-off final. Foi super disputado, 2 dos jogos a serem 3-2, estes 2 jogos podiam ter caído para nós e se calhar agora estávamos a falar de uma história diferente. Não caíram, mas a competitividade e o equilíbrio ficou muito bem espelhado. Exatamente, e eu pego novamente numa palavra-chave que tu foste dizendo, que é a palavra trabalho. Efetivamente és tu quem está aqui hoje, quem está a dizer alguns comentários sobre a época desportiva, mas tu és apenas o timoneiro, a pessoa que lidera, e tens em torno de ti toda uma equipa de trabalho fantástica e que ajuda na construção e neste início que tu também falaste do processo, que fundamentalmente é um processo, até chegar efetivamente às conquistas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um dos grandes, se lhe chamarmos segredo dos últimos anos, são, por exemplo, ter pessoas como o Manel Loureiro e como a Ana Gracinda na estrutura, porque são os que estão na estrutura há mais tempo, e é uma honra para mim, e isto é partilhado com a equipa e com eles, e agora se calhar até publicamente, porque é este reconhecimento que de facto eles merecem. Primeiro, são muito bons no que fazem, tanto o Manel como a Grace são excepcionais em todo o trabalho que fazem no dia-a-dia. Depois disto, ali aqui uma coisa muito importante, ou 2 coisas muito importantes: já conhecem o clube, já passaram por muita coisa no clube, fazem parte da estrutura que é tricampeã e com muito sucesso, e depois disto tudo, e mais uma vez envolvido aqui numa estrutura da equipa, são pessoas absolutamente excepcionais, super inteligentes, são divertidos, têm um foco muito grande nas tarefas que têm que fazer, são muito competitivos, ajudam muito ao bem-estar da equipa, e acho que seguramente, e isto sem qualquer tipo de problema em dizê-lo, no dia em que o clube me despedir, porque já está cansado de eu estar aqui, tenho aqui 2 pessoas absolutamente extraordinárias para liderar a equipa, e isso é o reconhecimento que eu tenho que lhes dar, que o clube tem que lhes dar, e que as jogadoras certamente lhes dão, porque adoraram trabalhar com eles. E depois destas pessoas ainda temos o Manel, temos a Grace, depois temos a Maria, que faz um caminho no clube já de há muitos anos, enquanto atleta, agora enquanto treinadora, que passa muito às pessoas o que é ser Leixões, fora a competência que tem no treino, passa muito a todas as jogadoras o que é ser Leixões. Temos o Gabriel na preparação física, que fez um trabalho extraordinário, até muito, e porque já falamos disso, depois de nós termos vindo de um confinamento, das jogadoras terem estado paradas em casa, a termos que treinar via Zoom, depois a termos que trabalhar ao ar livre, só depois a termos que entrar no pavilhão. Faz um trabalho absolutamente fantástico, com algumas jogadoras que até vinham com alguma quebra física. Conseguir recuperá-las e torná-las mais fortes foi um mérito inacreditável que teve. O Pedro Carvalho, porque nos ajudou e muito, até dado o calendário dificílimo que nós tivemos, ajudou-nos e muito na recuperação das jogadoras. A parte nutricional foi vista como as jogadoras como um dos grandes sucessos que elas tinham na recuperação, depois de um calendário tão apertado que nós tivemos. É um profissional de alto gabarito. Eu costumo dizer a brincar que ele é a pessoa mais conhecida da equipa, a brincar, mas a falar a sério. É de longe a estrela de rock desta equipa, e é um privilégio muito grande nós termos uma pessoa como o Pedro na estrutura. E por fim o Bernardo Leal como fisioterapeuta, que teve muito trabalho durante a época, mas que acaba com um trabalho reconhecidamente muito bom e reconhecido por parte de toda a gente. Um dos fatores que muitos adeptos leixões referenciam é o facto desta equipa, das Sereias do Mar, terem tudo aquilo que o Leixões, que reconhecem no Leixões, que é a garra, o querer, o poder de trabalho, de superação. Uma verdadeira equipa, e volto a referir, com ADN de Leixões, uma equipa que representa o Leixões, uma equipa a Leixões. Estando nós dispostos aqui neste local mítico, no mítico Cisa Vieira, onde, como também já referenciei, muitos campeonatos foram conquistados, também por outras extraordinárias equipas que foram apelidadas de As Marias. Sentes que conseguiram incutir e transportar essa mística para as atléticas e, de certa forma, corresponder aos pergaminhos do clube?
Eu espero bem que sim, eu espero bem que sim. O percurso da conhecida equipa das Marias acho que não pode ser comparada com outra qualquer equipa. Esse trajeto foi e ficou na memória de todos os adeptos, não só do clube, mas da modalidade. É referenciada por um conjunto de pessoas que pertencem à modalidade, não só do clube. Portanto, eu, sendo sincero, eu nunca vi as Marias a jogar. Não tenho memória nenhuma de ver essa equipa a jogar. Posso tentar imaginar na minha cabeça o que é que essa equipa fazia dentro do campo, porque de facto são vários testemunhos que falam disso. Se estes testemunhos nos ajudaram a que trouxéssemos de volta esse tal espírito das Marias, então eu acho que conseguimos. O caráter destas jogadoras, o espírito destas jogadoras, a forma como encaram o dia-a-dia e a competição é muito parecido com os testemunhos que eu ouço dessa equipa das Marias. Esperamos com isto ter enaltecido ou ter honrado um bocadinho a história desta equipa e esperamos continuar a fazê-lo, mas não sendo comparável, espero que esta equipa tenha estado à altura das pessoas que viram jogar esta equipa das Marias. Exatamente, Miguel. Já falamos de diversos fatores que podem ter contribuído para o sucesso e agora questionava-te, se calhar, um deles e o essencial, a nossa essência, que são os adeptos, que quer na vitória, quer na derrota, tiveram sempre presentes com a equipa. Tens alguma palavra, alguma mensagem a deixar a esta comunidade? Sim. Eu acho que os adeptos são a grande força do clube e nós temos que respeitar sempre muito o que eles fazem por nós, mas deixar-nos aqui quase até com uma pontinha de tristeza por não termos conseguido a dobradinha, porque 20 anos de clube que tenho e outras jogadoras 20 anos que têm de carreira, algumas muitos anos de eleições também, e eu nunca assisti ao que assistimos esta época. Verdade é também que eu acho que a equipa também tem que mobilizar os adeptos, não tem que ser só uma coisa os adeptos têm que puxar pela equipa e a equipa não tem que fazer nada. A equipa tem que se esforçar por trazer adeptos para o clube e para a equipa também. E eu acho que esse mérito que as jogadoras tiveram, esse já ninguém o tira. E depois acho que se formou aqui de facto uma parceria que eu ainda não tinha assistido, até mais, e o que surpreende um bocadinho mais é que nós estamos a falar dos adeptos e da força que os adeptos nos deram e nós não tivemos público nos pavilhões, e isso é extraordinário. Há aqui um claro, e nós sentimos isso, um claro sentimento de pertença dos adeptos com esta equipa, por variadíssimas razões, porque gostaram de nos ver jogar, porque gostam muito do clube, porque ganhar quase todos os fins de semana também ajuda, e isso traz também as pessoas para perto de nós, mas é um sentimento de pertença em que, principalmente nesta equipa, em que nós temos muita gente da formação a jogar, quase numa coisa de metade, há um sentimento em que as pessoas conhecem-nos, ou seja, há muitos adeptos que me viram crescer a mim, que viram crescer a Ju, que viram crescer a Adri, a Vitas, a Inês, a outra Inês, a Carol, e isso faz com que estes adeptos depois conheçam as famílias destas pessoas, que muitas vezes até convivam, e há aqui uma identidade depois que se vai criando, das pessoas terem afinidade com o clube, com o volume e com a qualidade de jogo que a equipa está a produzir, mas também com as próprias pessoas, e isto é muito difícil de atingir num clube grande como é o Leixões, porque de facto às vezes ou não conhecemos bem as pessoas, ou só conhecemos a jogadora, não conhecemos a pessoa, e aqui junta-se tudo. E o que nós vivemos este ano foi absolutamente extraordinário. Isto durante o ano todo. As recepções à equipa. O ponto de partida, quando nos juntávamos para começar, ou seja, à hora marcada para nós chegarmos ao pavilhão, já lá tínhamos os adeptos à espera. Depois de nós termos perdido o campeonato, como perdemos, a recepção no estádio é uma coisa que vai ficar na cabeça de muita gente durante muitos anos. Os títulos ficam, nós gostávamos de o ter trazido,
mas se calhar o maior título que nós conseguimos conquistar mesmo foi conquistar as pessoas e acender um bocadinho da chama também do que é o clube, muito mais até numa altura em que as pessoas não podem estar ou nos pavilhões, ou no estádio, ou tudo mais, conseguir acender essa chama e trazê-los para perto de nós, se calhar foi a maior conquista que nós conseguimos ter este ano. Não temos como agradecer. O carinho, o respeito que tiveram por nós, o que nos empurraram, não temos como agradecer, a não ser voltar a trabalhar outra vez para continuar com a chama acesa. Sem dúvida. Em jeito de conclusão desta nossa conversa e também levantando um bocadinho daquele que pode ser o véu, o que é que os adeptos leixonenses podem esperar? O que é que se segue? Pode-se esperar a mesma coisa e melhor, porque nós agora vamos entrar num período de pausa e temos mesmo que ter este período de pausa, porque a época foi muito dura e mais de 10 meses até a trabalhar é um período muito grande de trabalho. Portanto, nós agora vamos ter estas 2-3 semanas de descanso até voltarmos a entrar e vamos trabalhar durante o verão outra vez para regressar, quando a época começar, para regressarmos ainda mais fortes. Não podemos deixar que isto seja, ou que o clube tenha um passo em frente, depois tenha um passo atrás no que toca ao trabalho. O clube tem que dar cada vez mais passos em frente no que toca ao trabalho. A equipa ser construída na mesma, à imagem de todos os valores que nós fomos falando, de ter um ambiente muito positivo no dia-a-dia, porque as épocas são muito longas e se esse ambiente positivo não estiver lá, as épocas acabam por ser um massacre depois muito grande. A chegar à parte final já acabam por ser muito massacrantes, ou seja, queremos continuar com este ambiente positivo e com pessoas identificadas com o clube e com as rotinas desta equipa e portanto, temos que trabalhar mais, temos que trabalhar melhor ainda e continuar a mostrar os valores do clube e da maneira como nós nos queremos apresentar, principalmente aos nossos adeptos. Aí ainda queremos mais, ainda queremos melhor e, portanto, é isso que nós para já podemos de certeza absoluta esperar. Miguel, parabéns e muito obrigado. Muito obrigado a vocês.